Mais um dia de grosseria na CPI, dessa vez contra a doutora Maíra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Ela sofreu inúmeros ataques muito mal educados hoje, principalmente por parte de Renan Calheiros, evidentemente, do presidente Omar Aziz e um certo Costa, o senador Humberto Costa, que, entre outras pérolas, perguntou para a doutora Maíra por que o Ministério da Saúde não havia levado nenhum médico para Manaus durante a visita da doutora Maíra à capital do Amazonas. Com muita diplomacia, a doutora Maíra respondeu o seguinte: nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve oportunidade de ver. Deslocamos médicos do Brasil inteiro que ficaram 3 meses em Manaus, custeados e pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde. Entre outras coisas, a doutora Maíra teve que esclarecer no mínimo 3 vezes que, uma vez lá chegando, encontraram uma Secretaria Estadual de Saúde completamente às moscas. Sem nenhum serviço, sem nenhum atendimento e, claro, todo o sistema caótico. E aí, o Humberto Costa ficou com cara de um certo bosta, evidentemente, porque foi apenas uma provocação sem nenhum embasamento, ou melhor, foi um teatro dantesco, sem embasamento algum, como, aliás, é de praxe da turma do PT, do PSOL e por aí vai. Mas, por falar em grosseria, o presidente Omar Aziz, que não destoa muito da qualidade estética de Humberto Costa, disse por 2 vezes, pelo que me lembro, a delicada frase: não interessa. Não interessa, mas, presidente, por que isso? Não interessa. Pois é. Bem, haveria muito a se comentar, porque sordidez, mal educação, a oitiva de hoje está recheada também. Só que a nós, confesso, causa espécie descer tão fundo nesse underground da sujeira. Mas o que realmente importa em relação a esta CPI como um todo é que ela, a cada dia que passa, a cada oitiva de alguém do governo, ela é desmontada ainda mais. O governo, sempre que é representado numa CPI, é representado por pessoas capacitadas. E isso, claro, causa muita raiva por parte de alguns que chegam a insinuar que os depoentes são treinados a mentir. Não, eles não são treinados a mentir. É apenas um discurso que não pode ser contraposto, porque são evidentes e prováveis. A CPI está pronta, o relatório está pronto, mas nada encaixa para dar, digamos assim, o veredito final. Hoje tentaram encaixar uma fala da doutora Maíra, que é contra a aglomeração, que é a favor do uso de máscara e da vacinação. Bem, é uma posição profissional, mas não quer dizer que seja uma posição política, porque como a CPI tem o viés político, a ação do governo também. Aliás, esse governo tem um papel político, e o papel político é fundamental. Aliás, nós, o povo, escolhemos uma agenda política que o presidente Bolsonaro representa. Mas agora, por conta do Covidão, Bolsonaro não pode ser político. Mas eles sim. Eles podem, inclusive, fazer de uma CPI, com o nosso dinheiro, um palanque político. É por isso que essa CPI é considerada hoje por todo mundo que tenha no mínimo 2 neurônios como uma palhaçada cara e promíscua, para dizer o mínimo. Bem, outro fato que chama atenção na CPI é que ela tem um aspecto de punição. Não para Bolsonaro, mas punição para nós todos, trabalhadores, honestos e pagadores de impostos.
nós vemos pessoas preparadas, pessoas competentes, que estão fazendo de tudo num momento difícil, não para o Brasil apenas, mas para a humanidade, no sentido de salvar vidas, sendo colocadas contra a parede por fichas sujíssimas, pessoas suspeitas, pessoas inclusive que circulam em planilhas da Obrechete, como diz o Nove Dedos. E isso realmente nos parece uma punição dos céus. Parece que Deus está permitindo que vivamos esse castigo. Por conta do que, afinal? Ora, por conta dos nossos pecados, evidentemente. Porque não é possível não perguntarmos por que Humberto Costa, Omar Aziz, Renan Calheiros, DPVAT nos representam lá no Congresso. Porque, afinal, nós os colocamos lá. Muita gente diz, mas eles se elegem por causa das máquinas. Não é bem assim. Eu moro no interior do Paraná, muita gente sabe, a maioria dos meus amigos do canal sabe, eu moro no interior do interior do interior do Brasil. Aqui na minha cidade há um candidato que vem tentando ser prefeito já há algum tempo. Eu tenho votado nele em todas as suas tentativas. Votei nele, é um candidato conservador, de boa família, jovem, inteligente, preparado. Tita Furlan. Eu estou fazendo propaganda porque, aliás, ele nem está em campanha. Mas foi candidato a prefeito em 2012, por exemplo. E eu me lembro muito bem, naquela época, era vizinho de um seu cabo eleitoral. Um dia, indo para a faculdade onde eu dava aula, encontrei com o cabo eleitoral do candidato Tita Furlan e perguntei, e aí, como é que vai? Tá ruim, ele me respondeu. Aliás, nem precisava porque estava com um aspecto bem desanimado. Tá ruim por quê? Porque eu fui tentar um encontro do candidato com uma comunidade grande, uma comunidade carente aqui da minha cidade, talvez a maior comunidade eleitoral da cidade. Bem, disse ele, eu fui lá, tentei marcar um encontro do Tita com uma palestra com a comunidade, e a comunidade me disse o seguinte, bem, o que ele pode dar para nós? Dar? Para a gente ouvir ele, a gente precisa de alguma coisa, carne, cerveja, algumas dentaduras. E aí eu levei isso ao conhecimento do candidato e o candidato falou, bom, então não tem encontro porque voto eu não compro. Daí eu entendi por que o cabo eleitoral estava triste. Porque o candidato a prefeito, que se recusava a comprar votos, estava irremediavelmente perdido, derrotado. Porque o povo é que se coloca à venda. Há muito disso ainda, nós não podemos negar esta culpa. Nós colocamos essa gente lá para nos atrapalhar a vida. Antes, não fazia muita diferença, porque os maus não se distinguiam dos maus. Eu explico. Na presidência, haviam pessoas más e corruptas. Bem, se na presidência a ordem era corromper, por que não todos os outros segmentos da sociedade fazerem o mesmo? O exemplo vinha de cima. Então, ruim por ruim, todo mundo era bom. Não tínhamos muito clara a noção de que as excelências que nos representam são péssimas, porque péssimo era todo o grande escalão do governo. Hoje não. Hoje temos um governo limpo, honesto, correto, que não corrompe. E aí, aí a diferença para os velhos políticos da velha oligarquia que manteve esse país sempre de joelho, isso fica mais claro que a luz do sol. O castigo é esse, sabermos que hoje somos representados por gente muito má. Para terminar, um detalhe importante. Durante o interrogatório da doutora Maíra Pinheiro, o senador Marcos Rogério voltou a afirmar que o governo de Alagoas mantém o uso de cloroquina em seu protocolo de tratamento de pacientes com Covid-19.
Isso no Estado comandado pelo filho de Renan Calheiros, o relator da CPI. É importante porque a CPI quer colar na opinião pública a ideia de que o tratamento precoce é perigoso, ou melhor, condenável, e foi um erro do governo. Bem, o tratamento precoce, o uso da cloroquina no tratamento precoce, foi explicado pela doutora Maíra inúmeras vezes, é importante durante a primeira fase do tratamento, quando ainda aparecem os sintomas, e não quando o estágio da doença já está avançado. Mas, para os senadores, os 7 senadores da oposição, isso não importa, querem emplacar essa narrativa. Só que aí vem as contradições. Outra contradição é querer colocar o presidente Bolsonaro na mira de tiro por não usar máscaras. Pois é, tem gente até que está falando em prisão de Bolsonaro por conta disso, mas aí é preciso prender todo mundo. Dia desses eu vi uma foto do Luciano Huck sem máscaras, o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, sem máscara na praia, e agora, mais recentemente, uma foto do senador Omar Aziz também numa reunião, numa aglomeração de pessoas sem máscara. Aí vai faltar prisão. Bem, mas como já tiraram muitos bandidos mesmo, pode ser que exista lugar para novos e inocentes prisioneiros. Seja como for, a contradição é a ordem do dia. Bem, em relação à CPI, um último detalhe. Ela se estenderá por muito tempo, até que algo se encaixe no relatório pronto. Sim, ouvirá governadores, porque foi confirmado pelo presidente, mas só ouvirá governadores quando a cortina de fumaça for espessa e alta o suficiente para apagar ou esconder o que os governadores têm a dizer. Por enquanto é isso. Até amanhã.